Nós voltamos com liberdade de opinião e vamos agora direto para Brasília para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, boa segunda, boa semana, hein? Olá, Colombo, à sua disposição. Alexandre, nosso primeiro tema é o seguinte: o ex-presidente da República, Michel Temer, afirmou em nota que está muito honrado com o convite que recebeu do presidente Jair Bolsonaro para chefiar uma missão brasileira no Líbano, depois daquela tragédia das explosões em Beirute na semana passada. Nós temos de lembrar que, para deixar o país, o ex-presidente Temer tem de ter uma autorização judicial por causa das acusações que pesam contra ele, corrupção passiva e outros crimes que são investigados pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Ele chegou a ser preso, inclusive, por um curto período. Qual é a sua opinião, Alexandre, sobre essa aproximação entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Michel Temer? É algo que deve ser visto exclusivamente do ponto de vista diplomático? Afinal de contas, Michel Temer tem ascendência libanesa, muita proximidade com a comunidade libanesa, é ex-presidente da República também, por isso uma figura importante para chefiar essa missão, ou há algo mais nessa aproximação entre eles, uma intenção política, especialmente do presidente Jair Bolsonaro, de se aproximar de uma figura importante do MDB? Bom, eu acho que não se aproxima quem nunca se distanciou, né? O tempo todo, Bolsonaro tem elogiado o trabalho de Michel Temer na recuperação da economia. Ele, quando pegou a presidência, o país estava numa enorme recessão, né? E começou uma recuperação, adotou as medidas corretas e sensatas, tem sido elogiado por isso, até que o pessoal do masoquismo, tem um grupo masoquista no Brasil que quer puxar o país para baixo. Aí deram um grito lá, chama o Joesley, está dando certo, né? Aí atrapalharam a vida do presidente Michel Temer com aquela gravação que a gente vê que foi que montaram aquela armadilha. Bom, por outro lado, Temer nunca criticou o presidente Bolsonaro, a não ser por juntar de novo o Ministério da Justiça com o Ministério da Segurança Pública. Foi a única crítica que ele fez, né? Então, eu acho que foi uma medida, assim, emotiva, né? Há uma cidade no norte do Líbano que tem uma rua com o nome de Michel Temer, né? Os pais dele vieram de lá. Ele nasceu no mesmo ano que eu, temos a mesma idade, aqui no Brasil, também nasceu no interior, lá em Tietê. Enfim, ele tem um poder político muito grande dentro do MDB. Olha que o homem foi 6 vezes presidente do partido. Ele foi 3 vezes presidente da Câmara. Isso não é para qualquer um, não. O sujeito tem que ter algum mérito, né? E a saída dele do país, ele volta a usar o passaporte vermelho, né? Que ele usava como presidente da República. E eu duvido que a justiça vai impedir que ele chefie uma missão humanitária, uma vez que ele não está condenado, está sendo investigado, está sendo processado, não está condenado. Houve aí uma prisão até, de certa forma, humilhante para um ex-presidente da República. Mas vai ser importante, sim, ele chefiar essa missão humanitária em que o Brasil vai doar remédios, vai doar alimentos, né? Arroz, principalmente. Agora, não dá para a gente não deixar registrado, né? Que o Líbano já foi a Suíça do Oriente Médio. E sabe o que arrasou o Líbano? A corrupção de políticos. Tem aí mais de 10 políticos que são bilionários, né? Tem um político que é presidente da Câmara lá há 30 anos, né? E influência de fora. Hezbollah mandando dentro do Líbano, né? E, por último, mais um registro, né, que eu lembrei agora. Quando fizeram um tal manifesto a favor da democracia, eu até pensei que era um manifesto relativo ao Supremo, e não era, né? Assinaram ex-presidentes, mas não o ex-presidente Temer, né, nem o ex-presidente Sarney, né? Quando perceberam que era um manifesto conduzido a criticar o atual presidente, e ele não assinou. Certamente, o atual presidente, o presidente Bolsonaro, levou isso em conta ao lembrar do nome dele, aliás, muito bem lembrado.
O ex-presidente Michel Temer me disse recentemente numa entrevista, Alexandre, que ele, num dos contatos por telefone que ele manteve com o presidente Bolsonaro, ele teria aconselhado, inclusive, o presidente Bolsonaro a evitar aquelas entrevistas na saída do Palácio da Alvorada, antes de começar a agenda, porque ele disse o seguinte: olha, aquilo pauta o país, e geralmente o presidente sai ali irritado, bate boca com alguém, e aí o dia todo passa sendo aquele assunto, né? Porque o presidente diz alguma coisa e pauta o país, né? E não sei se por causa disso ou não, mas a partir daquele momento o presidente Bolsonaro tem evitado essas entrevistas pela manhã, ali na saída do Palácio da Alvorada, quando às vezes ele saía irritado, falava alguma coisa que não devia, aquilo passava o dia todo repercutindo. Eles parecem ter uma relação, apesar de personalidades muito distintas, né? Parecem ter uma relação aparentemente boa, né? Pois é, talvez por causa das personalidades distintas, né? Há uma complementaridade. Foi um bom conselho e o presidente certamente percebeu que ele falava para uma minoria ali de apoiadores, né? E os apoiadores entravam em assuntos pessoais, em reivindicações pessoais que o presidente não tinha condições de atender, né? E lá pelas tantas a conversa se tornava tão coloquial que saíam expressões coloquiais, que eram pinçadas e usadas contra o próprio presidente. Colombo? O presidente do Senado, Alexandre, Davi Alcolumbre, decretou luto oficial de 4 dias como um gesto de solidariedade, abre aspas, a todos os brasileiros afetados pela pandemia e as vítimas da tragédia, fecha aspas. Isso aconteceu no sábado, quando o Brasil ultrapassou as 100 mil mortes pela Covid-19. Com o luto oficial, as sessões da Câmara e do Senado vão ser retomadas só na quarta-feira, dia 12 de agosto. Por esse mesmo motivo, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, decretou 3 dias de luto oficial na corte. E aí, nas redes sociais, né, tem aplausos de alguns pela homenagem às vítimas, às famílias, e outros criticando, dizendo que, apesar do luto merecido, tanto o Congresso quanto o Supremo vão parar de trabalhar, pelo menos por um período, durante essa semana aqui. Como é que você avalia, Alexandre, essa decisão simbólica tomada pelos presidentes do Congresso e do Supremo? Talvez a gente pudesse dizer que, em homenagem às vítimas, o Congresso produzisse mais ainda, né? Mais trabalho para homenagear quem se foi. Mas por quê? Porque, por exemplo, essa questão da lei do gás está lá há 4 meses, está com regime de urgência, está com todo o apoio, está unindo Paulo Guedes e Rodrigo Maia para votar isso. É necessário, é energia barata, né? É o estímulo para o investimento em gasodutos nesse país, para a gente não precisar ficar guardando gás em buraco onde tinha petróleo, né? Outra questão aí que está lá, né? Tem muita gente preocupada, é a alteração da Constituição para que a pessoa, na segunda instância de condenação, já comece a cumprir a pena, né? Também está lá parado. E mais, né? Essas reuniões digitais, à distância, não têm o mesmo resultado daquele que é o olho no olho, é o fervor de um plenário, de a pessoa estar pedindo a parte para interromper o orador, né? Parece que lá pelo dia 17 de agosto eles voltarão às sessões presenciais, né? Que certamente terão melhores resultados, né? Eu acho que parar nesse momento não é bom, né? E principalmente na função deles, que não é só fazer lei, né? Como eu lembrei aqui, aquilo lá não é fábrica de lei, né? Lá é um lugar para acompanhar o país, né? Quem governa o país não é apenas o chefe do Poder Executivo, é também o Legislativo, e está demonstrando isso agora. Vocês se lembram, 1997, já que falamos em Michel Temer, que ele participou de um movimento Reage Câmara. Reage Câmara, readquira seu poder, porque quem estava mandando na Câmara era o presidente Fernando Henrique Cardoso, né? E o atual presidente é que é acusado de autoritário, né? Então, só para lembrar, né?
que a Câmara tem poderes, sim, o Senado também tem poderes, tanto que o Senado tem poder de julgar ministro do Supremo, né? Não é bom que parem, mas, enfim, uma homenagem que decidiram fazer, né? Perdemos mais de 100 mil brasileiros nessa pandemia, né? Infelizmente, de novo a separação entre brasileiros, né? Aqueles que podem se prevenir, que têm uma receita ao alcance da mão, que podem comprar medicamentos que os outros não podem comprar, que tem que voltar para casa e ficar esperando que o caso se agrave, né? Infelizmente, também tivemos nessa pandemia a separação de dois tipos de brasileiros, né? Os que todos merecem atenção do serviço de saúde, né? Só que alguns conseguem, né, se proteger e outros não conseguiram. Bom, de acordo com dados do Sistema de Prestação de Contas Anual do Tribunal Superior Eleitoral, no ano passado, 2019, o fundo partidário foi de 937 milhões de reais. E o maior gasto feito pelos partidos no ano em que não houve eleição foi gasto com pessoal, pagamento de funcionário, por exemplo, deu 14% desse valor. Neste ano aqui, nós teremos eleições municipais que foram adiadas, primeiro turno para o dia 15 de novembro, também por causa da pandemia. Nós estamos falando muito em cortes, não é, Alexandre? A economia sofrerá um tombo, a gente não sabe exatamente qual vai ser neste ano aqui. A questão do orçamento, em geral, do orçamento público e do orçamento das pessoas físicas, né, das pessoas jurídicas, enfim, está todo mundo sofrendo de alguma maneira. O fundo partidário permanece preservado. Também há quem diga o seguinte, olha, democracia tem custo, financiar partido tem custo, financiar a eleição tem custo. Qual é a sua avaliação a respeito disso, Alexandre? Pois é, você falou aí no fundo partidário, que é um fundo anual, de quase 1 bilhão, e neste ano tem também o fundo eleitoral, que saiu agora em junho, 2 bilhões e 35 milhões para os partidos políticos fazerem eleição. O partido que vai levar mais é o PT, com 200 milhões, 201 milhões. Depois vem o PSL, com 199 milhões. O PSL, que era o partido do presidente da República, que gastou, para se eleger presidente da República, segundo declaração à Justiça Eleitoral, 2 milhões, M de Mike, né? 2 milhões 812 mil. Ou seja, com 199 milhões numa eleição, o PSL poderia eleger 71 presidentes da República como o Bolsonaro. Então, para a gente ver aí a relatividade dos números. Em terceiro lugar, o MDB vai receber 148 milhões e depois outros partidos, né? A gente vê aí qual é a alternativa, né? Usar financiamento público de campanha, ou seja, do seu imposto, né? Do nosso imposto, ou, né, pegar dinheiro de empreiteira, de construtora, ficar pendurado aí, trocando favores, né? Que as grandes empresas certamente vão financiar todos os candidatos com chance de chegar a ocupar algum cargo público. Lá no município, tem eleição municipal esse ano, né? A construtora lá do município certamente, né, teria interesse em investir em determinado candidato a prefeito, né? Porque depois sabe que vai ser beneficiada nas obras públicas. É difícil, porque os candidatos não são anjos, os eleitores não são anjos, né? Os que financiam as campanhas não são anjos, somos todos humanos. Então, a gente cria leis para evitar que haja excesso de poder econômico a decidir a eleição, que a eleição seja decidida pela vontade do eleitor, mas até o eleitor entra nessa, né? A Maria Lúcia Vitor Barbosa, que é uma professora lá no Paraná, fez um livro, O Voto da Pobreza e a Pobreza do Voto, né? Então, ela conta, dá um exemplo do seu Joãozinho, que sequer o cumprimentam na rua, ele é um desconhecido, ele ganha meio salário mínimo, né? Agora, ele sabe que tem um dia, né, um dia no ano, né, a cada 2 anos, em que
o voto dele vale o mesmo que o voto do presidente da República, vale o mesmo que o voto do seu Emílio Odebrecht, vale um. Né? Aí ele vê que a única oportunidade que ele tem de ter alguma coisa valiosa na mão para vender é o voto. Né? E então tem esse lado também, né? Das pessoas que trocam o voto por uma carga de tijolos, por um óculos novo, por uma dentadura nova. Né? Já houve campanhas aí em que o sujeito dava um pé de sandália, né, para dar outro pé se ele ganhasse a eleição. Né? São coisas do folclore das eleições mais verdadeiras. Né? Então tem tudo isso numa eleição e entra aí o dinheiro público, bilhões. Né? A gente fica torcendo para que candidatos e eleitores ajam de acordo com as leis e a ética. E o que a gente tem que fazer é isso, né? Clamar por cidadania de ambos, dos dois lados, do candidato e do eleitor. Vamos falar de um outro assunto importante também, porque o Brasil gastou com folha de pagamento, ou seja, com o salário dos funcionários públicos em todos os níveis, 920 bilhões de reais. Isso corresponde a quase 14% do PIB, tudo aquilo que a gente produz aqui no Brasil. Alexandre, qual é a sua opinião sobre esse gasto brasileiro com folha de pagamento de servidores, levando em consideração que aqueles que trabalham na iniciativa privada passam por um momento absolutamente delicado, já não é de hoje, né? A crise recente de 15 e 16, agora essa nova crise provocada pela pandemia do coronavírus, com desemprego, quem consegue emprego tem de negociar a redução de salário, enfim. Queria que você fizesse um panorama disso tudo para a gente. Pois é, as nossas instituições, inclusive as leis, fazem separação. Está lá escrito na Constituição, né? Está ali, todos são iguais perante a lei. Né? Mas não são. Não são. Tem cidadão de primeira classe e cidadão de segunda classe. Cidadão de primeira classe tem o contra-cheque garantido no fim do mês, sem nenhuma, ou o olerite, sem nenhuma redução. Tem estabilidade, tem aposentadoria, tem gratificações, tem vantagens, tem aposentadoria integral, né? Tem benefícios de toda ordem. Esse é o de primeira classe, é o do Estado. Né? E da iniciativa privada, que já ganha metade do estatal, né? Não tem nada disso e agora, nessa epidemia, está sendo demitido, está tendo salário reduzido, né? Não tem as garantias que os outros têm. Então, temos duas categorias de cidadãos nesse país, temos que reconhecer isso. Dentro do serviço público também há diferenças, quem ganha menos é do executivo, né? O legislativo ganha mais. Eu passava todos os dias pelos fundos do Senado, olhava lá, cheio de inveja, o estacionamento dos carrões que ficavam por lá. Né? Então, não é só o limite de 30 e poucos mil por mês. Além do limite, o sujeito é nomeado conselheiro de empresa estatal, aí ganha jeton pelas reuniões, tem os benefícios, tem muita coisa que não conta dentro do limite. A Justiça e o Legislativo ganham muito mais que o Executivo. Né? E é um Estado inchado. Né? Quando eu cheguei a Brasília há 44 anos, havia 10 prédios de ministérios. Hoje tem 17, mais os anexos no fundo. Né? E naquele tempo não tinha informática. Depois teve informática, em vez de reduzir o número de funcionários, aumentou. E o pior é que está inchado nas atividades meio e não nas atividades fim. Nas atividades fim, faz falta de fiscalização de madeireiro ilegal na Amazônia, né? Faz falta de professor bem formado, né? Faz falta no serviço de saúde, faz falta no serviço de segurança pública, mas na retaguarda está cheio de gente, né? Onde se aplica a lei de Parkinson, né? Que diz que o trabalho aumenta na razão direta do número de pessoas que estiverem disponíveis para fazer o trabalho. Então, olha, temos que botar aí, tem 10 cabos eleitorais. Pô, mas não tem trabalho por eles, a gente inventa, né? Mais um carimbo, mais uma burocracia. Infelizmente é isso. Colombo. Alexandre Garcia, aqui no quadro Liberdade de Opinião. Boa semana, até amanhã, Alexandre. Até amanhã.